Está desligado, não sei se o microfone faz. Ok. Em 12 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República de Alagoas, diante do Procurador da República, Rodrigo Tenório Alberto Bonfim, compareceu o senhor Fernando Luiz Aires da Cunha Santos Reis, brasileiro, CPF 858-372-37704, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o MP Federal. Todos os presentes são cientificados nesse momento da proibição do uso de qualquer instrumento de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprio e declaram não estar fazendo uso oculto e simulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Sim. Requerido sobre sua apuração, na presença dos advogados doutor Ana Lúcia Penon e doutor Geraldo Vilaça Neto. Sobre todas as cautelas de sigilo determinadas na Lei 12.850, notadamente como disposto no artigo 4 e 7. Pergunto se os advogados aqui presentes, senhor Fernando, são seus defensores legalmente nomeados para assistir nesse ato. Sim. Se o senhor renuncia na presença de seus defensores ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, no artigo 4º, parágrafo 14 da Lei 12.850. Renuncio. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações com processos criminais em termos firmados pelo MP Federal. Pretendo. Se o senhor e seus defensores autorizam expressamente, estão cientes do registro audiovisual do presente ato, além do registro escrito, no parágrafo 7 do artigo 4º da Lei 12.850. Se o senhor está ciente que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o artigo 4º da Lei 12.850. Identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa, situações penais por eles praticadas, revelação da hierárquica da divisão da organização criminosa, prevenção de situações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, recuperação total ou parcial do produto do proveito das situações penais praticadas pela organização criminosa. Sim. O senhor está ciente que a concessão do benefício levará em conta a personalidade do senhor, a natureza, a circunstância, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. E, por fim, se o senhor está ciente dos direitos do colaborador, do artigo 5º da Lei 12.850. Sim. Peço, por favor, que o senhor preste esclarecimentos acerca do anexo 5 do Raimundo Colombo. Perfeito. Senhor Procurador, como eu já lhe havia dito, a empresa da qual eu era presidente da Odebrecht Ambiental, o que ela buscava era sempre oportunidades para que a gente pudesse investir e ter concessões ou investimento privado no saneamento brasileiro. Nesse sentido, Santa Catarina é um estado que tem as condições de saneamento ruins e, portanto, tem uma grande necessidade de investimento. Nós já tínhamos lá algumas concessões e, através do mesmo senhor Enio Branco, que é um catarinense, atualmente ele é diretor da Celesc, da Companhia de Energia de Santa Catarina, na época, ele me apresentou o então senador Raimundo Colombo. Isso em 2010, durante a campanha de 2010. O senador era uma pessoa, atual governador, muito afável, muito tranquilo. Eu apresentei a ele, conversamos, tivemos uma boa afinidade, e eu apresentei a ele, ele tinha muitas ideias para Santa Catarina, na parte portuária, na parte de concessões de rodovia, mas eu sempre tentando puxar para a questão do saneamento, que eu achava que era uma grande oportunidade em Santa Catarina, pela condição que a companhia estadual se encontra, que é uma condição pré-falimentar. Então, eu tive esse primeiro encontro com ele, um primeiro jantar, com o senador Raimundo Colombo, levado pelo Enio Branco também. Depois disso, mais tarde, o próprio Enio Branco me procurou e disse que o senador queria ter mais uma reunião comigo, que queria falar sobre a ajuda de campanha. E marcou na sala VIP na época era uma sala VIP do HSBC, no saguão de Congonhas, ficava no mezanino daquela livraria La Selva. Depois eles já não estão mais lá e fecharam. Eu fui a essa reunião, estava lá o senador dizendo que via uma grande possibilidade, na época ele era do DEM, candidato pelo DEM, e que ele via uma grande oportunidade de ser apoiado pelo PMDB, que era quem tinha o governo de Santa Catarina. Na época, o senador que morreu recentemente, que era o governador anterior a ele, Luiz Henrique.
e que, se o PMDB o apoiasse, ele tinha toda a condição de ser governador. Tinha uma pequena, na pesquisa, 2 ou 3%, uma parcela muito pequena nas pesquisas, mas ele de fato viu um cenário muito positivo. Não me ofereceu nada explicitamente, mas disse que saneamento era uma preocupação dele, que ele precisaria fazer alguma coisa no saneamento e que ele era pró-privatização do saneamento, que de fato era. Ele tinha sido prefeito de uma cidadezinha pequena, de Lages, e ele foi um dos que tirou a cidade de Lages do sistema estadual e municipalizou o sistema de Lages. Então tinha um perfil que nos interessava, e apesar dele falar de logística, porto, estaleiros e tal, a gente sempre falou com ele na questão do saneamento. Na primeira campanha de 2010 oferecemos a ele, ele pediu uma contribuição acho que um pouco maior, e nós oferecemos, até porque ele não era uma grande perspectiva, oferecemos R$2 milhões, e ele pediu que fosse em caixa 2, porque ele não queria naquele momento ter uma doação oficial da Odebrecht ou de nenhuma empresa vinculada à Odebrecht. Teve registro dessa reunião na sua Bíblia? Vocês tiveram que dar nome para cá? Não, o Enio Branco me esperou do lado de fora e já me fez passar sem nenhum registro. Até quando nós estávamos preparando, fazendo a nossa investigação, e essa foi uma das questões pensadas, muito boa pergunta, mas não. Ele me esperou do lado de fora e fez passar para que justamente não houvesse o registro. Então, nós lá, ele pediu, ele não queria ter nenhum vínculo, e eu tratei com o setor de operações estruturadas, na época, e pelo nome dele, Colombo, a gente acabou dando o codinome para ele de Uvo, com uma referência ao ovo de Colombo, e combinei com ele que esses 2 milhões iam ser feitos. Quem me acompanhou nessa reunião foi o nosso diretor daquela região, o meu diretor daquela região, o senhor chamado Paulo Velzo, que ele foi a essa reunião comigo, ouviu o combinado e ficou de dar o seguimento a esse entendimento. Posteriormente, ele, Paulo Velzo, teve uma reunião com o próprio senador Colombo, o Enio Branco, e uma outra pessoa chamada o senhor José Carlos Oneda. Ele foi apresentado no café da manhã no Maxud Plaza, e ele coordenou a entrega desse dinheiro entre o setor de operações estruturadas e o senhor Enio Branco e o senhor José Carlos Oneda. O governador foi eleito, tomou posse no início de 2011, e ele percebeu que ele precisaria para fazer qualquer coisa com a companhia de saneamento, ele precisaria fazer uma mudança à Constituição. A Constituição catarinense dizia que a venda da companhia precisaria ser feita através de um plebiscito. Então ele passou uma proposta de emenda constitucional e depois aprovou uma lei na Assembleia Estadual propondo a venda através de um leilão na Bovespa de até 49% da empresa. Ou seja, a ideia era que ele fizesse um leilão para atrair um sócio minoritário que capitalizasse e trouxesse, além de capital, eficiência para a companhia, né? E o que nós queríamos e que propusemos a ele era uma oportunidade de participar. Então, uma companhia que vai acabar. Então, de fato, logo no início do seu governo, ele aprovou essa proposta de emenda constitucional, aprovou a lei em outubro de 2011, ou seja, 10 meses depois de tomado posse, a lei 15.596, autorizando a venda desse leilão. Isso foi o que aconteceu em 2011. A partir da lei, a lei passada, o governo de Santa Catarina teve uma greve prolongada de professores, transporte, acho que uma greve foi no Noticiário Nacional, e o governo dele saiu um pouquinho do trilho e nada mais caminhou além da aprovação da lei. Em julho de 2012, nós voltamos a ter um jantar no Palácio Agronômicas, no Palácio, na residência oficial do governador, onde estava então o secretário da Fazenda, estava, inclusive, se não me engano, o presidente da Assembleia Legislativa, estávamos eu, onde nós falávamos desse processo. O que a gente pedia a ele, o governador pedia, nós primeiro eu tentava alertar a ele
de que a melhor solução que o Estado tinha era, de fato, vender uma participação da companhia, porque ele ia ter um problema naquela companhia de saneamento e que era uma grande oportunidade para o setor privado entrar na empresa de saneamento. Em julho de 2012, nós então tivemos um jantar, dia 10 de julho, nesse Palácio Agronômico. Estava o presidente, o secretário da Fazenda, o senhor Nelson Serra, e o que ele defendia é que existiam alguns entraves, principalmente a companhia tinha um passivo previdenciário muito grande, com a fundação previdenciária, e que se ele fosse vender a companhia naquele momento, ele teria que vender muito barato pela provisão previdenciária que tinha. Que ele entendia que se ele resolvesse o passivo previdenciário, ele venderia, o que é certíssimo e é muito bem pensado. Então, com isso, nesse jantar em julho, ficou claro que nada aconteceria e que eles iam internamente tentar resolver a questão da fundação chamada FUCAS, que era a fundação do passivo previdenciário da Companhia de Saneamento. Mas, como nesses casos funciona, toda vez que está chegando perto de um período eleitoral, eles me chamam. Deixa eu ver aqui que eu fiquei um bom tempo sem ter notícia e fui chamado em julho de 2012, porque 2012 tinha eleição municipal. Ato seguinte, dois meses depois, possivelmente em setembro, o próprio governador me chamou, e aí sim foi a única reunião que eu tive com ele. Essa deve ter registro no centro administrativo, lá em Florianópolis. Foi a única vez que eu fui ao centro administrativo, e ele me chamou dizendo que precisava, no projeto político dele, era muito importante que ele conseguisse eleger o prefeito de Florianópolis, César Souza Júnior, e que para ele, para o projeto político, que isso fortaleceria, que ele estava vendo um período muito difícil, e pediu uma nova contribuição de 3 milhões de reais. Então eu assenti com essa contribuição, mantivemos o codinome Ovo, passei isso para o Departamento de Operações Estruturadas, foi tratado também entre o Paulo Velzo e o senhor Enio, e depois, eleito prefeito, já no final do ano, eu voltei a Santa Catarina em novembro, onde tivemos então uma reunião de novo no Palácio Agronômicas, como estava o governador, o então presidente da Casam, da companhia, que hoje é senador. Ele era suplente do senador Luiz Henrique. Quando morreu o senador Luiz Henrique, ele assumiu o mandato de senador. Hoje é o senador Dalírio Berger. Na época ele era o presidente da companhia, e tinha o senhor Enio Branco, estava nessa reunião, e na verdade ele já tinha contratado um primeiro estudo, porque a grande questão era o preço. Qual era o momento político ideal para eles fazerem esse leilão e o preço. Existia uma questão sindical contrária a trazer um parceiro privado para a companhia de saneamento, como existe no Brasil inteiro, existe até hoje. Se discutiu o preço, ainda não tinha se resolvido a questão do passivo trabalhista, mas o Dalírio, que era o presidente da companhia, já apontava com valor entre 800 milhões, 1 bilhão, que era o que valia a companhia, e eu disse nesse jantar, não me lembro exatamente do número, mas eu disse perfeitamente: olha, se os senhores seguirem adiante num processo desse, contem com a nossa participação. Nós vamos participar, temos todo o interesse em participar. Eu acho que Santa Catarina é um estado muito desenvolvido por uma companhia muito ruim. Ao longo, isso foi no final de 12, ao longo de 13, na verdade, nada aconteceu muito, e aí de novo, no final de 13 já se vislumbrava o período eleitoral de 14, o governador então me chamou novamente, aí sim para um almoço no dia 16 de dezembro, e sempre renovando esses pedidos. E ele disse justamente que ele já estava no final de 2013, prevendo o orçamento da campanha dele para 2014, que ele queria também fazer isso tudo, qualquer movimentação de caixa 2 antes do período eleitoral, porque era importante, então que ele queria que isso tudo fosse feito até no máximo abril. Então que ele já estava me chamando ali em dezembro para fazer isso. No final desse almoço,
Esse almoço foi na copa do Palácio Agronômico, só eu e ele. No final desse almoço chegou o senhor Zé Carlos Oneda, que apesar de ter participado do segundo encontro lá com o meu diretor, eu não conhecia o senhor Zé Carlos Oneda. E ele aí disse que, e o governador me pediu então que eu colocasse alguém para tratar com o senhor Zé Carlos Oneda. Nessa época o senhor Eduardo Barbosa não estava, quem estava substituindo era uma outra pessoa, minha, Subiajo, que fazia esse papel, e eu coloquei os dois em contato para fazer isso. Nós temos, inclusive, os dois estiveram em contato, e eu depois também só tive, combinamos uma contribuição de 5 milhões de reais, e eu só tive o retorno de que estava tudo resolvido. E agora, na averiguação, a gente conseguiu, inclusive, resgatar um e-mail do senhor Zé Carlos Oneda, que está aí com prova de corroboração, do senhor Zé Carlos Oneda, confirmando o e-mail do nosso integrante. É um e-mail que não diz o nome dele, diz um nome fictício, mas o senhor Zé Carlos Oneda confirmando, inclusive, que recebeu valores e tal. Então, nós temos os endereços de entrega também feitos aqui no sistema, também confirmados os endereços de entrega, e o governador sempre vendia a ideia de que agora, no segundo mandato, eu vou estar forte politicamente, vou fazer uma reforma administrativa no Estado. A questão do passivo trabalhista de FUCA já está resolvido, então a companhia já vai sair por um valor de 1 bilhão, 1 bilhão e 200, e eu continuei dizendo que achava que nós ainda seríamos competitivos para porque paralelamente a isso a gente tem uma equipe técnica estudando as condições. Então ele foi reeleito, de fato ele foi reeleito, mas na campanha, ainda antes do final da campanha, o secretário de Fazenda, Antônio Marcos Gavazzoni, me procurou ali durante a campanha, na fase de agosto de 2014, e disse: olha, encontramos uma solução, porque vai ser vendido uma parte assim, vai ser vendido uma parte assim, sempre vendendo uma expectativa de que ia acontecer de fato o leilão, e me disse que precisava de uma ajuda para a reta final da campanha, que ele precisava de uma ajuda, que a campanha estava muito difícil, muito competitiva, que eles queriam fazer maioria na Assembleia, o discurso de sempre dos políticos. Então ele me pedia uma complementação de 2 milhões de reais. Eu queria só voltar aqui um pouquinho. Quando eu conheci o senhor Zé Carlos Oneda, pela característica física dele, eu acabei utilizando um outro apelido, não me lembrava do ovo, e pedi que se utilizasse o apelido de Galego. Então, aproveitando, qual era o meio de comunicação com o senhor Zé Carlos Oneda? Ele tinha um telefone específico, era e-mail? Eu não tive o celular dele, ele deu ao Biagio um e-mail, que foi esse e-mail, e talvez a gente não conseguiu resgatar o número de celular do seu Zé Carlos Oneda. A nossa pessoa que comunicava com ele, acho que falava com um telefone pré-pago, que a gente já não tem, eu não sei como é que falava, mas tem um e-mail registrado que era como eles faziam a comunicação, que era esse onedajc@gmail.com. Esse é o e-mail, inclusive, que ele usou para confirmar o recebimento dos recursos. Mas tem dois, tem o onedajc Hotmail e o onedajc Gmail. E aqui a gente usava o nome de Galego, já não mais ovo, mas sim o codinome de Galego. Todas as planilhas do Drauzio que envolvem tanto ovo quanto Galego estão aí. E aí, no final da campanha, não sei se o senhor quer fazer mais alguma pergunta. Não sou pessoa coordenada. Então, o senhor tinha dito que houve um pedido de complemento de 2 milhões. De 2 milhões feito pelo secretário da Fazenda. Onde é que esse pedido foi feito? Em qual contexto? Eu fui jantar com ele no restaurante Toca da Garopa, em Florianópolis. A gente anexa, inclusive, a cópia do estado do cartão de crédito nesse caso. Ele mostrou alguns estudos feitos pela Celesc, que a companhia elétrica tem uma participação na companhia, na Casan. Então, que a companhia elétrica venderia a participação dela e que o Estado acompanharia. Então, que agora tudo estava resolvido, que o governador ia entrar no segundo mandato forte, precisava ganhar, precisava da maioria, e que o momento político se daria.
mas que ele precisava dessa complementação. Foi nesse restaurante na Toca da Garopa, que tem aí a cópia do cartão de crédito, na Rua Alves Brito 181, no centro de Florianópolis. E, inclusive, no final desse jantar, o secretário fez questão de ligar para o celular do governador e me colocar para falar com o governador, mostrando que o governador sabia, como se o governador estivesse avalizando aquele pedido que estava sendo feito ali. Ou seja, que o governador sabia que nós estávamos jantando, e o governador, inclusive, sem dizer ao que me estava agradecendo, disse um obrigado solto, mas sabendo claramente do que a gente estava tratando. O telefone celular que o governador usa, acho que desde a época que ele é candidato, pelo menos o que a gente sempre tratou com ele, é o 49 9149 0025. Esse é o celular dele, governador. Não sei se foi a esse que o senhor Gavazzoni telefonou, mas é possível que tenha sido. Então, nós fizemos essa contribuição, a segunda parcela dessa contribuição de 2 milhões também fez parte, como ela já aconteceu em 2014, já quando a Operação Lava Jato estava em curso, ela também fez parte dessas intermitências do sistema Drauzio. Então, ela também está numa planilha da senhora Lúcia Tavares, que foi, inclusive, a pessoa que recebeu essa segunda parcela foi alvo de uma ação, se não me engano, coercitiva na 26ª fase da operação. Essa é a planilha que o senhor juntar com o próprio. Isso. Exatamente. E acho até que é parente do governador, pelo que eu vi na imprensa. Eu vi na coercitiva e tenho a impressão de que é parente do governador na imprensa. O governador foi efetivamente reeleito. O Gavazzoni, depois, antes da eleição, ele se encontrou ainda com o nosso diretor, com o diretor Paulo Velzo, pediu mais complementação de contribuição de campanha, aí sim, para os deputados e tal, para que eles fizessem essa maioria, e ele foi reeleito, mas aí depois da eleição dele, já na posse... Só uma informação, Paulo. O senhor sabe quem são os deputados? Sei, Gelson Merizio. Gelson com G? Gelson com G. Gelson Merizio, tem a impressão que é o presidente da Assembleia, não é isso? Ou se não é Gelson Merizio, que foi feita uma contribuição de R$550 mil para 2 candidatos, para o senhor Gelson Merizio e para o senhor José Ney Ascari. Eles têm um codinome, o senhor tem um codinome? Tem. O do senhor Gelson Merizio é cunhado. José Ney Ascari. O codinome do senhor Gelson Merizio era cunhado e o codinome do senhor José Ney Ascari era herdeiro. E a mesma sistemática? Mesma sistemática. O senhor pede oralmente? Ele pedia... A confiança vai precisar de declaração de exatamente. Nesse caso, eu autorizei o que foi pedido a pessoa, de novo, a pessoa que recebeu os recursos. É o senhor André Agostino de Moreno, que me parece que é primo do governador, como disse na cidade de Lages, que é dele, que foi, isso aqui aparece na 26ª fase da Operação Lava Jato, inclusive, essa pessoa. Depois disso, em fevereiro de 2015, dia 3 de fevereiro, eu estive com o mesmo secretário, no mesmo restaurante, no Toca da Garopa, com o secretário Gavazzoni. Ele insistia que ainda ia se fazer o leilão logo no início do governo, para tentar até dar uma resposta aos pedidos que ele tinha feito. De novo, com a história da companhia elétrica, que ia vender a participação na companhia de água, sempre tentando fomentar alguma coisa para manter a gente vivo nisso. E depois já da prisão dos nossos executivos, do Marcelo Odebrecht, da 14ª fase, eu estive com o governador por uma última vez no Palácio Agronômicos, em 17 de agosto, e disse a ele que já não sabia se a Odebrecht faria ou não
teria condições de participar, porque provavelmente a gente ia colocar a empresa à venda e não mais continuar investindo, né? Já que o nosso negócio era investimento, o nosso capital ia estar preservado para que a gente pudesse levar a empresa até a venda dela e já não mais investir na Casan. A gente estava fazendo um investimento de 400 milhões de reais. Então eu disse a ele que possivelmente a Odebrecht Ambiental não teria condições de continuar, mas que eu recomendava a ele que seguisse, porque era um processo extremamente necessário, que era positivo para o Estado. Sei que ele não seguiu, não levou nada adiante, agora está recorrendo ao BNDES, nesse programa que o BNDES está fazendo nas campanhas, mas nada aconteceu. Enfim, vários estudos foram feitos, mas nada aconteceu, e a Odebrecht está saindo do setor também, então nada acontecerá. Dentro, Sr. Procurador, desse processo, sempre que vai ter uma campanha, ou quando ia ter, quando as empresas privadas ainda fazem contribuições, essas coisas andam juntas, né? Às vezes o processo anda para lhe seduzir para isso, e pelo visto nós não aprendemos e continuamos caindo reincidentemente nessa questão de acreditar nessa sedução. Esse caso aqui de Santa Catarina é um caso clássico. A empresa tentou então espaço no mercado de saneamento de Santa Catarina? A empresa pretendia que existisse uma oportunidade, que seria a melhor oportunidade para investir numa companhia estadual. Que não veio. Não vingou. Apesar das promessas do governador. Apesar das promessas do governador. Esse investimento na fase de apoio também foi para melhorar a relação, manter uma boa relação com o governador? Foi para manter uma boa relação com o governador e para manter a relação com o governador e esse canal de que a gente pudesse tentar convencê-lo a fazer esse processo de venda. O senhor quer esclarecer mais alguma coisa em relação a esse tema? Meu ponto de vista. Agradeço mais uma vez, senhor Fernando, e vamos encerrar o tempo. Muito obrigado. Pronto, se o senhor quiser parar por hoje, acho que